Olá, pessoal. Terminamos a primeira parte do nosso tema sobre teoria geral dos recursos trabalhistas, falando do princípio da primazia da decisão de mérito. Ou seja, o mais importante para o Poder Judiciário, para os juízes, para os tribunais, não é julgar questões processuais, mas julgar o mérito, o cerne da demanda. E eu dizia, as partes que entram na justiça não entram com o interesse de discutir questão processual, mas de resolver problemas ligados a bens da sua vida. Agora, para que os tribunais, os juízes, possam julgar o mérito e julgar o mérito no âmbito dos recursos, é necessário que sejam observados determinados critérios, determinadas exigências. Entre elas, o cumprimento dos prazos processuais. Prazo é algo muito importante no âmbito do processo. Há até quem diga, com certo exagero, que processo é, antes de tudo, prazo e prova. Eu acho exagerado, acho hiperbólico, porque processo é, antes de tudo, acesso à justiça de forma democrática, igualitária, mas, claro que a questão das provas e dos prazos são importantíssimas. E com relação aos prazos, há um ditado, um brocardo latino, que diz dormientibus non succurrit ius. Esse é o latinório, né? Que quer dizer, o direito não socorre aqueles que dormem. Talvez nós pudéssemos cantar como os forrozeiros cantam, dizem assim, cochilou, cachimbo cai. Ou lá no forró tão conhecido do grande Antônio Barros, que diz é proibido cochilar. Então, se é assim, lá no forró é proibido cochilar, no processo também nós não devemos cochilar, não devemos dormir, porque podemos perder os prazos. E o processo, como é essa caminhada, esse caminho, um método para resolver conflitos, ele depende também da observância dos prazos. No processo trabalhista, essa lei 5.584/70 procurou uniformizar os prazos. E esse artigo vai dizer que os prazos para apresentar qualquer recurso ou contra-razões a qualquer recurso é sempre de 8 dias. Então, esse é o prazo comum à maioria dos recursos trabalhistas. Acontece que em alguns recursos não se aplica esse prazo, como nós destacamos aqui, quais são os recursos que depois vão ser estudados individualmente, e esses aqui não se aplica o prazo de 8 dias. Somente observando que após a chamada Lei da Reforma Trabalhista, os prazos que antes eram contados em dias corridos passaram a ser contados em dias úteis, como se faz também no processo civil. Além dos prazos, é necessário que sejam observados os pressupostos recursais. Em linhas gerais, pressuposto é, antes de tudo, uma circunstância, um fato que é considerado como antecedente, uma exigência anterior para que se receba o recurso. E os pressupostos também são chamados de requisitos de admissibilidade. E costuma-se distinguir esses requisitos em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos estão ligados ao próprio conteúdo da decisão que se quer impugnar ou aos sujeitos que participam do processo. Por isso que quando se fala aqueles requisitos ligados aos sujeitos, nós chamamos também de subjetivos. E os extrínsecos são relacionados a fatores externos, não são ligados ao conteúdo da decisão, nem somente à questão dos sujeitos que participam da relação jurídica processual. E aí nós temos, nos pressupostos intrínsecos, primeiro cabimento. Nós falamos no princípio da taxatividade. Então, é preciso que aquele recurso seja previsto na lei e que o ato
praticado seja recorrível. Além disso, que a parte ou o advogado entrem com um recurso adequado, que pode ser recebido até quando se entrar com recurso inadequado, dependendo da situação, em razão do princípio da fungibilidade que nós já falamos anteriormente. Quanto à legitimação, é a pergunta que a gente faz: quem é que pode entrar com um recurso? E aí a gente tem a aplicação do artigo 996 do Código de Processo Civil, que é autorizada essa aplicação pelo artigo 769 da CLT. A CLT dispõe que, quando houver lacuna no nosso sistema processual trabalhista e havendo compatibilidade com os princípios do nosso sistema, nós podemos e até devemos utilizar o processo civil. E aí, nesse caso, nós utilizamos o artigo do processo civil, que vai dizer quem é que pode entrar com recurso. E quem pode entrar com recurso vai ser a parte vencida, ou seja, aquela parte que perdeu, ou totalmente ou parcialmente a demanda. Um terceiro prejudicado, a exemplo de um perito, e o Ministério Público, no caso o Ministério Público do Trabalho, que pode atuar tanto como parte, como pode atuar como fiscal do ordenamento jurídico. E aí a gente sabe que o Ministério Público do Trabalho, ele atua para defender interesses, pode ser interesses individuais homogêneos ou coletivos, mas nunca interesses ou direitos de particulares, de direitos privados. E isso pode ser visto nessa orientação jurisprudencial 237 da seção de dissídios individuais do TST. É necessário também ter um interesse recursal. Veja que no artigo 996 do CPC se fala em parte vencida, que a gente chama de parte sucumbente. Então, você até se perguntaria, uma parte que ganhou todo o processo. A gente até chama de, teve a sentença, no caso uma sentença dada pela Vara do Trabalho, a sentença foi procedente total. Essa parte pode recorrer, ela tem interesse recursal. A princípio, e até pela lógica, a gente vai dizer não. Olha, essa parte ganhou, como é que ela vai ter interesse de recorrer? Mas a doutrina discute algumas situações específicas. Por exemplo, é dada uma sentença, essa sentença é de procedência total da ação, mas aí a parte que ganhou, supondo que seja o empregador reclamado que ganhou aquela ação totalmente. A tese da defesa foi aceita de procedência total. Mas no decorrer do processo, o juiz, por exemplo, indeferiu a produção de alguma prova, seja prova testemunhal, seja prova documental, porque o juiz já tinha formado o seu convencimento independente daquela produção da prova. E parte da doutrina diz que, nesse caso, mesmo a parte não tendo sido sucumbente, ela teria direito de recorrer, porque, eventualmente, no recurso que a outra parte entrasse para o tribunal, poderia acontecer do tribunal ter interpretação diferente na formação do convencimento e a parte ser prejudicada porque não teve aquela prova deferida pelo juiz de primeira instância. Mas a regra é que só quem pode recorrer é a parte que tem interesse que foi vencida no processo. Com relação aos pressupostos extrínsecos, nós temos o preparo, que significa a questão do pagamento das taxas, o pagamento das custas processuais, que a rigor no processo trabalhista nós chamamos de custa, mas a natureza é muito mais de uma taxa, já que aquelas custas vão integrar o patrimônio da fazenda pública, vão direto para a questão da fazenda pública. Não vão para uma destinação específica de um órgão do poder judiciário. E também nesse preparo há a questão do pagamento do depósito recursal. Esse depósito recursal,
ele é fixado e os seus valores são alterados pelo Tribunal Superior do Trabalho, e o depósito recursal tem a finalidade de garantir o juízo ou garantir a execução. Ou seja, aquele valor que é depositado, se, vamos supor, o reclamante entra com a ação e ganha um determinado valor que a justiça reconhece como sendo devido a esse reclamante, a esse trabalhador. Vai o empregador, deposita, faz aquele depósito recursal, que é limitado ao valor máximo desse depósito, é o valor da condenação. Existe um valor estipulado pelo TST, mas esse valor ele não pode ser maior do que o valor da condenação. E o que acontece? Se o tribunal mantiver a decisão da primeira instância, o depósito recursal já vai servir para pagar ou para garantir a execução em favor do reclamante exequente. Se acaso o tribunal reformar a decisão e o reclamado empregador ganhar o mérito do recurso no tribunal, aquele valor vai ser devolvido para quem fez o depósito recursal. E aí a gente tem a questão do preparo. Além disso, nós já falamos que é preciso respeitar os prazos. O recurso tem que ser interposto no prazo correto. Nós temos até que o prazo da maioria dos recursos é um prazo de 8 dias. Se o recurso for interposto fora do prazo, nós dissemos que o recurso é intempestivo. E se faltar o depósito recursal, se faltar o preparo do recurso, nós dizemos que esse recurso é deserto. Além de tudo, é preciso que haja a regularidade formal. Alguns falam, por exemplo, poderia haver um recurso sem assinatura da parte. Hoje, essa discussão já nem talvez interesse tanto mais, porque com o processo eletrônico, para se dar entrada numa petição no recurso, tem que haver já a assinatura eletrônica. Mas essa questão também da regularidade formal está ligada à representação. Se a parte está realmente com o advogado devidamente habilitado nos autos, embora no caso do processo do trabalho, a CLT admite aquilo que nós chamamos de jus postulandi, que é o direito da parte atuar em juízo pessoalmente, sem a assistência de um advogado. É um direito que é colocado para facilitar a vida do trabalhador, mas eu costumo dizer que muitas vezes é uma desvantagem. É bem melhor que a parte esteja acompanhada de um advogado, que é um profissional que pode fazer a assistência jurídica de forma muito mais qualificada do que a parte sem a presença do advogado. Então, o artigo 791 da CLT diz que as partes podem atuar e acompanhar o processo até o tribunal, até o TRT. Eles podem fazer isso pessoalmente, sem precisarem de advogado. Entretanto, a súmula 425 do TST, ela vai esclarecer, vai impor determinados limites e dizer até quais são os casos que não se admite o jus postulandi, quais são os casos que a parte não pode atuar sem a presença do seu advogado. Então, o enunciado da súmula diz que, veja aqui, o jus postulandi das partes, estabelecido no artigo que nós já nos referimos a ele, limita-se às varas e aos tribunais, de acordo com o que está no artigo 791. E diz, não alcança, porém, a ação rescisória, a ação cautelar, mandado de segurança e recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho.
Até porque esse tipo de ação, esses remédios jurídicos, eles exigem uma competência, uma capacidade técnica que, em geral, não vai se esperar que a própria parte tenha essa capacidade. Prosseguindo, nós vamos falar dos efeitos dos recursos. E nós dizemos que os efeitos são os seguintes. Primeiro, o efeito devolutivo. A regra da CLT é que os recursos trabalhistas são apresentados em simples petição, como até nós já falamos aqui, e que eles têm efeito meramente devolutivo e não suspensivo. Ou seja, não suspendem a tramitação do processo. Pode haver até a execução provisória. Essa execução provisória vai até a penhora. Embora na prática, às vezes não é muito necessário, na maioria das vezes não precisa a gente há um recurso para o tribunal e a gente já começar aqui a execução para fazer até a penhora. Não pode haver depois arrematação de bens, nem liberação de valores na execução. Não, então na maioria das vezes não é necessário se continuar com essa execução. Mas a regra é que os recursos não suspendem a tramitação do processo. Por isso que eles não têm efeito suspensivo. E aí a gente vai ter com relação a essa súmula, e em geral, a parte que quiser que seja dado um efeito suspensivo ao processo, deve requerer isso diretamente ao tribunal ou ao relator do processo. Algumas vezes até se entra com mandado de segurança para que se atribua efeito suspensivo, que não é a regra do processo de trabalho. Mas a regra é o efeito devolutivo. E o que significa esse efeito devolutivo? É se devolver ao tribunal o exame da matéria. Nós falamos em percorrer o mesmo caminho, em aquela ideia de se reexaminar a matéria. Agora, a palavra devolver parece, algumas vezes, não muito apropriada, porque alguém quando entra, por exemplo, é dada uma sentença, e a pessoa entra com recurso ordinário para o TRT. Vai ser a primeira vez que o tribunal vai ter acesso ao exame daquela matéria. A rigor, não haveria uma devolução ao TRT. Entretanto, essa expressão devolver, segundo Manuel Antônio Teixeira, ela foi consagrada porque já no direito romano antigo cabia ao imperador o julgamento das pessoas. Então não havia separação entre poder executivo, legislativo e judiciário. Só que para a questão da divisão do trabalho, o imperador delegava a algumas pessoas essa atribuição de julgar, mas julgar em nome do imperador. E supondo que alguém, um súdito, que não ficasse satisfeito com aquela decisão, pedia que fosse reexaminada a matéria diretamente pelo imperador. Aí sim, haveria uma devolução a ele, porque a competência, se a gente pode usar essa expressão, a competência originária para julgar era do imperador. Então se continuou utilizando esse termo de efeito devolutivo, que pode ser o efeito devolutivo, a gente chama horizontal ou vertical. Se chama horizontal em extensão, que diz, olha, os juízes em geral só podem julgar dentro dos limites daquilo que foi pedido, para evitar um julgamento ultra ou extra petita, além ou fora do pedido. Da mesma forma com relação aos recursos. O tribunal, por exemplo, só pode julgar dentro daquele limite que foi colocado no recurso, naqueles capítulos da decisão que foram impugnados. Daí a gente tem essa ideia do efeito devolutivo horizontal. Mas em alguns casos, esse efeito devolutivo é mais profundo, ele é vertical. O tribunal pode até apreciar outros elementos que não foram objeto do recurso. Ou quando se tratarem de questões de ordem pública, que o julgador, que o tribunal, ele deve analisar de ofício, sem precisar provocação da parte, ou em determinados casos que a gente chama quando a causa está madura. Digamos, na primeira instância,
o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito por uma questão processual. Mas, ao mesmo tempo, ele já tinha feito toda a instrução, fez a colheita de provas, documentos, testemunhas. E quando o processo sobe para o tribunal diz, olha, entendo que não deveria ser extinto sem julgamento, sem resolução do mérito. Mas o processo já está pronto para ser julgado, porque já foi feita toda a instrução processual, não é necessário aí sim retornar o processo para a primeira instância para que se faça isso. E aí o tribunal já pode dizer, a causa está madura, nós podemos fazer esse julgamento. Isso está muito interligado ao princípio da primazia da decisão de mérito. Decidir logo o mérito da demanda. E aí a gente vai encontrar tanto essa questão do efeito evolutivo horizontal e vertical no artigo 1013 e seus parágrafos do Código de Processo Civil e na súmula 393 do TST. Já falamos do efeito devolutivo suspensivo, o efeito translativo, que está ligado justamente a essa questão da possibilidade do conhecimento daquelas matérias que não foram discutidas, que nós já falamos anteriormente, quando se tratar de matérias de ordem pública. E aí vai até além do efeito devolutivo vertical, porque até outras matérias que não foram suscitadas, por exemplo, no recurso ou até mesmo lá na primeira instância, elas podem ser discutidas, podem ser levadas em conta, levando esse efeito translativo. O efeito, quando se fala do regressivo, é que em determinadas situações pode haver a possibilidade de retratação ou de reconsideração. Porque a regra é que depois que o julgador dá a sua decisão, ele não pode mais modificá-la, a não ser para corrigir um erro material. Entretanto, em determinadas situações, quando, por exemplo, o juiz vai extinguir o julgamento sem resolução do mérito, ele indefere a petição inicial. Então, o Código de Processo Civil já tem essa previsão, que o juiz pode reconsiderar a sua decisão. E aí haveria o efeito regressivo. E o efeito substitutivo é que vai dizer, olha, e aí está no artigo 1008 do CPC, aquela decisão dada no recurso, ela substitui a decisão anterior naquilo que foi objeto da impugnação, naquilo que foi objeto do recurso. Para finalizar, nós vamos falar sobre esse juízo de admissibilidade. Nós dissemos que os pressupostos estão ligados a esses requisitos de admissibilidade. Então, quem é que vai fazer a apreciação desses pressupostos processuais para dizer se se admite ou não aquele recurso? A gente observa que com o Código de Processo Civil de 2015, essa admissibilidade foi colocada para a segunda instância. Nós temos o artigo 1010, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que vai, então, artigo 1010 do Código de Processo Civil, que vai justamente dizer isso, que o processo sobe para o tribunal, por exemplo, tem aqui, então, aqui fala apelação, no nosso caso, se nós tivéssemos aqui, para fazer uma analogia, o equivalente da apelação cível é o nosso recurso ordinário, que é o recurso ordinário de uma sentença. Nesse caso da apelação, se diz aqui o parágrafo 3º, após as formalidades previstas nesses parágrafos anteriores, os autos são enviados ao tribunal pelo juiz da primeira instância, independentemente de juízo de admissibilidade. Entretanto, a CLT tem regra específica e nós continuamos utilizando essa regra específica. Nós temos aqui, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, regras que dizem que, até nessa redação do 659, fala-se ainda em presidente da junta. Nós não temos mais junta de conciliação e julgamento, nós temos juízes das varas trabalhistas.
Então, vai dizer, o juiz, antes de mandar o processo para o tribunal, ele vai verificar os requisitos, os pressupostos processuais e vai exercer esse juízo de admissibilidade. Mesmo que lá no tribunal, também o tribunal, a turma, por exemplo, vai também fazer essa questão do, novamente, o juízo de admissibilidade. Daí a gente vai dizer que esse juízo de admissibilidade é tanto feito na primeira instância, pelo juízo AQUO, como pelo órgão recursal ad quem. E com essa questão do juízo de admissibilidade, nós encerramos essa primeira, esse primeiro tema, o primeiro assunto, que foi a teoria geral dos recursos trabalhistas. Obrigado.